bem-vindos ao nosso programa Palavras Cruzadas, dando continuidade à nossa lição deste novo trimestre. Agora entramos na lição número 3, não é? Desculpe, na lição número 4. Hoje vamos falar a número 4. A 3 já foi estudada. Olhos nos olhos com ourives. Tem sido lições muito interessantes, muito esclarecedoras, não é? No ponto de vista do sofrimento da humanidade, que o Senhor nos possa ajudar a termos melhor compreensão da lição desta semana. Antes, gostaria de convidar a nossa querida Sandra para fazermos oração e também, já agora, aproveitar das boas-vindas outra vez. Obrigada. Estás boa, Isilda? Obrigada. Então vamos iniciar o nosso estudo com uma breve oração, está bem? Amado Pai, gratas te estamos, Senhor, por nos dares a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui com todos estes queridos que semanalmente vêm aqui, Senhor, para encontrar também palavras de conforto e também, Senhor, mais conhecimento sobre Ti. Ajuda-nos para que possamos ter o nosso coração, Senhor, preparado para ouvir a Tua voz em todos os momentos da nossa vida. São as graças que te rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, mais uma lição. Realmente, olhos nos olhos com ourives. O nosso verso áureo diz-nos o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Hoje, na verdade, a minha semana foi difícil e hoje foi mais difícil ainda, porque não estava muito bem, continua a não estar muito bem. Mas graças a Deus, olha, estamos aqui. Deus é bom. E há dias assim, pronto. Olha, sabes, Isilda, eu gosto muito do título desta lição. Penso que nos últimos 2 anos nós aprendemos a valorizar muito os olhos uns dos outros. Porque ao contrário do que está aqui no versículo, nós infelizmente não tivemos a cara descoberta sempre, não é? Tivemos que usar as máscaras e realmente aprendemos a ler um bocadinho a expressão do rosto de cada um através somente do olhar. E quando eu vi aqui olhos nos olhos com ourives, efetivamente nós quando não temos outra hipótese, não é? Se não olhar nos olhos da pessoa, conseguimos descobrir muitas coisas, não é? Normalmente estamos perante uma pessoa e conseguimos ver pelo seu olhar ou pelos seus olhos, pela sua expressão, se ela está a sorrir ou não, embora não possamos ver, não é, o seu sorriso. E esta lição traz-nos esta ideia que realmente o que Deus pretende é que nós tenhamos sempre os nossos olhos nos seus olhos. Porque se assim for, efetivamente, aquilo que vamos passar nesta vida, tudo aquilo que nos vai acontecer, será visto por nós de outra forma. E sabes, estavas a dizer que a tua semana foi muito difícil, a minha também não foi fácil. Esta segunda-feira, uma das nossas colegas de trabalho faleceu. E faleceu no domingo, segunda-feira foi o seu funeral. E é muito difícil quando alguém novo, não é, com 40 e poucos anos, descansa, principalmente quando as pessoas que estão à sua volta não têm a esperança que nós temos. Torna-se muito doloroso ver o sofrimento desses seres humanos quando nós podemos lhes trazer esperança e quando sabemos que há uma esperança. E por aí tu já vês como foi difícil o início da semana e o restante também não foi assim tão fácil. Mas o olhar nos olhos de Deus é sempre um conforto enorme, não é? Amém. Olha, É verdade. apesar de tudo, aqui estamos nós as duas para podermos falar um bocadinho sobre este Deus maravilhoso que vem sempre ter connosco e que tem um objetivo enorme para as nossas vidas, que é purificarmos. E é exatamente sobre isto que a lição vai falar,
sobre o cuidado que Deus tem em querer nos purificar, para que um dia possamos, como diz aqui a lição, ter a imagem dele refletida em cada um de nós. Eu gostei muito da lição, da introdução da história dos meninos, não é? Tiraste-me as palavras da boca, é dizer a mesma És coisa. sempre muito melhor a contar as histórias, porque tu ainda tens filhos pequeninos, estás habituado a contar histórias, o meu, felizmente, já está muito crescido. Por isso eu deixo-te contar a história, está bem? Conta lá a história assim em breves palavras. Pois, eu achei muito interessante. Pronto, a introdução fala-nos da Amy ou Amy, não é? Que levou um grupo de crianças para visitar um ourives artesanal, não é? E as crianças viram, no meio das brasas de carvão, uma telha de barro. E na telha havia uma mistura de sal, pedaços de tamarindo, pó de tijolo. Uhum. E no meio daquela mistura, o que havia? Ouro, não é? À medida que o fogo ia consumindo a mistura, o ouro tornava-se mais puro. Entretanto, o ourives pegou o ouro com uma tenaz e, se não achasse o ouro completamente purificado, o que ele fazia? Voltava a pôr o ouro na mistura e era colocado numa temperatura ainda mais alta, não é? Para quê? Para ser efetivamente purificado. Interessante foi a pergunta que as crianças fizeram. A pergunta que elas fizeram a Ourives foi: quando é que sabes que o ouro está purificado? E a resposta foi impressionante. Quando puder ver refletida nele a minha cara. Portanto, meus queridos, isto é incrível. Qual é o objetivo do sofrimento? O que é que Deus permite, não é? Falamos já isso há pouco tempo. A nossa purificação. Nós somos imperfeitos e vamos depois ver ao longo da lição que fala muito bem disso. Nós somos seres humanos que precisamos refletir cada dia mais a imagem de Deus. Uhum. E quando é que nós somos purificados? Através do sofrimento, não é? Vamos sofrer, vai passar. Sim, sim. A lição de domingo fala-nos exatamente sobre isto do que é ser à sua imagem. Normalmente, quando ouvimos isto à sua imagem, e a lição também o menciona, pensamos logo na criação, não é? Porque criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, nós sabemos que o homem, não é? A criatura que nós somos hoje, o ser humano que somos hoje, não é nada parecido, digamos assim, com Adão e Eva, não é? Nem pela nossa estatura, nem pela nossa postura, nem pelo. Enfim, nada do que nós possamos ter agora poderá ser igual ao original. No entanto, a lição vai para além disto, da imagem apenas no sentido da criação. E o que ela nos vai falar é que realmente, quando aqui fala à sua imagem, também nos quer dizer que nós devemos ter aquilo que é o nosso caráter o mais parecido com aquilo que Jesus ou que Deus pretende de cada um de nós. E todos aqueles que submetem a sua vida ao Espírito Santo vêm a atingir este patamar. Podem não atingir na plenitude, mas efetivamente vão ganhando traços de caráter semelhantes com aqueles que eram os de Jesus, não é? E diz-nos que o nosso objetivo é este, o objetivo de Deus é este. E Ele faz isto com outro objetivo ainda, não só o de nos purificar e nos tornar mais semelhantes a Ele, de maneira a que possamos, não é? Também estar cada vez mais próximos de poder estar com Ele um dia no céu, mas Ele tem outro objetivo e a lição vai continuar a falar sobre o porquê. Qual é o outro objetivo que Deus tem quando nos pede que tenhamos cada vez mais a sua imagem e a sua semelhança? Exatamente, muito bem. Eu gostaria de falar um pouquinho mais em relação à introdução, que quando às vezes temos a impressão, nós passamos por um sofrimento, passou, não é? E depois estamos num momento de bonança, digamos assim, e depois parece que vem algo
algo pior ao que passamos há pouco tempo. E às vezes nos perguntamos, não é? Mas porquê, Senhor? Porquê? Então, a introdução nos diz, até Deus ver refletido, transformado o nosso caráter, ver refletido a nossa... até nós sermos cada vez mais parecidos a Ele, não é? Então, o Senhor permite o sofrimento na nossa vida para que as nossas imperfeições sejam deixadas para trás. E a lição de domingo fala muito bem disso. Não há nenhum justo na face da terra, nenhum sequer. Todos nós somos falhos. Todos nós não sabemos fazer o bem, diz-nos a lição de domingo, não é? Deus criou-nos a sua imagem, mas por causa do pecado, o ser humano desviou-se completamente. Portanto, para que possamos refletir a imagem de Deus, precisamos ser purificados, sim. Precisamos passar pelo fogo. Portanto, querido irmão, se a tua vida está completamente confortável neste mundo, olá lá, não é? Porque enquanto cristãos, sempre o objetivo do Senhor será que será nos purificar. O objetivo de Deus será que reflitamos a sua imagem a cada dia. Isto é um processo. Nós devemos aceitar este processo, não é? E aceitando este processo, o fogo vai nos refinar, vai nos purificar e não seremos destruídos de forma nenhuma. Nós temos agora a lição de domingo que falou sobre a história de Jó, e muito bem, não é? Que a introdução começa assim. Desculpe, Sandra. A de segunda. A de segunda, exato. A de segunda-feira. Domingo, a de segunda. Muito bem. A lição começa dizendo que, assim, uma coisa é estarmos no meio de uma batalha, não é? Estamos lá, vemos o inimigo, nós somos o outro lado e estamos a batalhar, a guerrear conforme. E outra coisa é nem sequer ver as forças arregimentadas nessa batalha. Essa é a nossa condição espiritual. Nós estamos numa batalha onde não conseguimos ver o nosso inimigo, não é? Porque é uma guerra, é uma batalha espiritual. E Jó, Jó 23, 1 a 10, enquanto ele lamentava, ele falava sobre isso, não é? Porque ele não conseguia ver aqueles... Sim, Sandra, desculpa, quer dizer alguma coisa? Não, eu ia dizer o seguinte, é verdade que nós não conseguimos ver, mas até agora tu falaste sobre o sofrimento, e o sofrimento não é nada mais nem nada menos do que a cara, digamos assim, do nosso inimigo, porque Deus não nos fez para sofrer. O sofrimento não estava nos planos de Deus quando criou o ser humano. Mas a verdade é que a história do Jó ensina-nos principalmente que, apesar de, como tu disseste muito bem, termos problemas difíceis, temos horas muito duras, a verdade é que Jó tinha a sua mão dada com Deus. E se nós também tivermos a nossa mão dada com Deus, e apesar dele ser invisível e podermos pensar, mas como é que isso é possível? É possível através da confiança, e é por isso que fala aqui na fé. A fé, nós todos sabemos, não é? Estamos fartos de saber que a fé é acreditar naquilo que não se vê, não é? Isso é a fé. E realmente, quando Jó demonstrou a sua confiança em Deus e a sua fé em Deus, e é interessante que aqui falam-nos sobre o livro de Jó e diz-nos no versículo 10 do capítulo 23, Jó diz, mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Portanto, Jó tinha plena certeza de que, apesar de tudo aquilo que ele estava a passar, ele não estava só. E por isso, quando a esposa lhe disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, não é? Jó encarou aquilo como uma blasfémia, como uma ofensa terrível, não é? Porque, efetivamente, nós todos temos que ter medo do fogo. Não temos que ter medo, mas também não é agradável, não é? Nenhum de nós procura sofrer, nenhum de nós quer o sofrimento. No entanto, também não precisamos de cair no desespero. E há pouco, quando eu falava da minha experiência nesta segunda-feira, o que eu vi foram pessoas completamente desesperadas. Porquê? Porque não têm os seus olhos fixos em Deus, nem têm esta confiança.
E esta confiança é aquilo que nos protege, é aquilo que nos faz realmente ter força, não é? E quando Deus nos diz que quando nós fracassamos, Ele nos enche da sua força, Ele nos acompanha e nos pega ao colo e nos leva para onde é necessário, é isso realmente que faz com que este fogo não se transforme numa derrota, mas transforme-se numa oportunidade. A oportunidade de crescer, a oportunidade de sermos transformados, não é? E esta é a maravilha da história de Jó. Amém. Isto é emocionante, É realmente. verdade. A forma como nós encaramos o problema muda completamente. O fim, não é? Às vezes, muitos cristãos, pelo sofrimento, por causa do sofrimento, afastam-se de Deus, não é? Por quê? Porque não conhecem ainda verdadeiramente o Deus a quem adoram. Porque é através do sofrimento que somos purificados. E não vamos dizer só os outros, às vezes acontece conosco também, não é? Quando as coisas apertam, nós questionamos: onde estás, Senhor? Então, o próprio Jó disse: se eu soubesse, não é? Se eu tivesse a possibilidade de me justificar, pelo menos, às vezes nós achamos que somos, quer dizer, como cristãos, que somos dignos, entre aspas, de que as coisas boas nos aconteçam, e quando surge tudo contrário àquilo que nós pensamos, nós começamos a questionar Deus, não é? E Deus não nos proíbe de questioná-lo, podemos questioná-lo, mas a última palavra é do Senhor, e é importante que nós exerçamos e aí a fé, exatamente, não é? Isto não é outra coisa. É você acreditar numa coisa que você não vê, você nem sabe no que é que vai terminar, nem como é que vai terminar. Mas quando você confia naquele que é dono de tudo, e que esse dono de tudo quer o teu bem, você descansa. É Por, verdade. por isso é que quando chegamos nessa fase, por exemplo, quando perdemos um familiar, quando perdemos uma pessoa próxima, nós não chegamos à cronicidade da ferida por isto, pela fé. Você vai sofrer, vai doer, mas chega uma altura que você deve descansar nos braços do Senhor e o Senhor vai te confortar. Não é algo que o ser humano te consiga dar. Não há psicólogo, não há psiquiatra, não há medicação nenhuma que vai conseguir curar isso. É verdade. É verdade. Somente Jesus Cristo. Exatamente. E aí, E Jesus Cristo deixou-nos efetivamente, como diz e muito bem a lição de terça-feira, duas parábolas que nos ensinam um bocadinho sobre qual deve ser a nossa postura neste mundo. O que é esperado de cada um de nós. E sempre que nós falamos nesta parábola, principalmente na parábola das 10 virgens, não é? Há sempre aquela tendência de dizer, pois, elas não foram preparadas, e quase que criamos um distanciamento entre nós e aquelas virgens que não estavam prontas. E a pergunta que nós devemos fazer é: qual é o grupo onde eu estou hoje? Estou eu no grupo daquelas que estão prontas, preparadas e com o azeite suficiente? Ou não? Desculpa, Isilda. exato. Mas a verdade é esta, é que o azeite é muitas vezes apontado, e a lição fala-nos sobre isto, não é? Que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E muitas vezes, quando ouvimos falar na parábola das 10 virgens, é isto que nós, não é? Pensamos e não está errado em pensar. No entanto, Ellen White vem-nos dizer mais um bocadinho, não é? E vem-nos dizer que poderemos olhar para este azeite também como o caráter, aquilo que é o nosso caráter. Aquelas 5 virgens estavam prontas, tinham um caráter transformado, e as outras 5 não teriam esse caráter transformado. Depois, a lição faz-nos uma pergunta que diz: que implicações tem para nós se o azeite é o Espírito Santo ou se o azeite é o caráter? Eu não sei o que é que tu respondeste, Isilda, mas efetivamente eu acho que uma coisa está muito ligada com a outra. No meu ponto de vista, o Espírito Santo é aquilo que introduz a verdade no nosso íntimo, não é? É ele que nos capacita, é ele que nos convence, é ele que trabalha a nossa fé e que permite com que a nossa fé cresça.
logo, se isto acontece, é inevitável que o meu caráter seja tocado, seja transformado, seja moldado à semelhança e à vontade de Deus. Por isso, para mim, não tem grande implicação olhar para este azeite enquanto o Espírito Santo ou enquanto o caráter. Não sei se tu concordas comigo, se tens outra visão sobre isto. Eu concordo, mas acabo vendo o outro lado da moeda, no sentido de que quando pensamos que o azeite é o Espírito Santo, e efetivamente, a tendência é pensarmos que, pronto, só Deus é que tem que fazer a parte, né? Só Deus é que tem que trabalhar. E quando englobamos, quando incluímos o caráter como o azeite, faz-me pensar de que nós também temos a nossa parte no processo, não é? Porque quantos de nós já ouvimos falar de cristãos, ou podemos nos colocar nós próprios no cesto, assim posso dizer, quantos de nós ouvimos falar de cristãos que estão na igreja regularmente, são pastores, ou são anciãos, e falam muito do Espírito Santo, mas têm um caráter terrível, não é? Isso é trabalho de Deus. Eu vou continuar a fazer. Se calhar vamos falar isso depois na lição seguinte, de que a minha vida espiritual é algo pessoal, não tem nada a ver com, não tem que partilhar com as pessoas, não é? Então nós temos uma parte ativa no processo da salvação. E o azeite é o Espírito Santo, sim, mas o Espírito Santo tem que trabalhar na nossa vida de modos a sermos transformados. Nós não podemos dizer de forma nenhuma, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim. Não, temos de ser transformados, todos nós e cada um de nós, não é? Temos falhas e que o Senhor nos possa. Sim. Se nós olhamos para a nossa relação com Deus, ou para o plano da salvação, nessa perspectiva, não é? De que Deus faz tudo e nós não fazemos nada, então nós ainda não aprendemos nada, ó Isilda. Porque Deus é aquele que nos procura, mas nós temos uma tarefa. Ele diz: eu bato à porta, mas somos nós que a temos que abrir. Portanto, nós temos sempre uma parte a fazer, embora essa parte não nos torne mais dignos ou menos dignos, não é? Porque só a graça de Deus e nós não somos nada sem Deus. Mas a verdade é que nós temos que permitir, temos que abrir o nosso coração de forma a que realmente Deus possa trabalhar em nós. E se nós não entendemos isto enquanto cristãos, então nós não somos cristãos. Porque o cristão é aquele que permite efetivamente que Deus trabalhe em si. O nosso objetivo não é eu levar aquilo que eu sou, não, o nosso objetivo é levar ou permitir que Deus mude o meu caráter de tal forma que eu possa efetivamente refletir aos outros Deus, olha, se eu vou continuar a ser quem eu sou, eu não vou refletir nada de bom, porque a Bíblia diz que nós somos um trapo de imundícia, não é? Portanto, se Deus não está em nós não temos nada de bom. Amor, nós temos 7 minutos para terminar. Exato. Portanto, e quando... Lá, ainda só vamos na terça-feira. E quando percebemos que o nosso caráter deve ser transformado, tornamos-nos pessoas entendidas. Exatamente. Não é? Pessoas entendidas não em ciência, não em matemática, não em filosofia, mas tornamos-nos entendidos na palavra, não é? Na palavra. Conhecemos efetivamente os sinais dos fins dos tempos, que é isso que a igreja prega, que é isso que os cristãos falam constantemente e que uns, infelizmente, também acabam desfalecendo, dizendo, mas quando é que o Senhor virá, então? Então, os entendidos sabem que efetivamente estamos mais perto do que nunca da vinda do nosso Mestre. Os entendidos sabem que Jesus vai voltar e como vai voltar, e conseguem perceber a trajetória deste mundo, as coisas que estão a ocorrer não nos surpreendem. Exatamente. Há pessoas que estão completamente desesperadas. Quem contava com Covid-19? Quem contava com a guerra na Ucrânia em pleno século XXI? Na Europa! Digam-me África, agora na Europa, meu Deus. Quem contava com... O mundo está todo um caos, já não sabemos nada. Dormimos hoje e amanhã parece que já passaram não sei quantos... Quer dizer, os entendidos efetivamente não se vão surpreender com isso, porque sabemos que estamos no limiar, não é? É verdade. No cumprimento da profecia, ou das profecias.
Quanto mais nós soubermos sobre a palavra de Deus, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós conseguirmos perceber aquilo que nos está à espera. E eu achei interessante porque a lição aqui, quando fala nos entendidos, diz que fala também sobre o tempo da angústia, não é? Aquele tempo que vai ser tão duro e tão difícil e que vai anteceder logo a vinda de Jesus. E diz-nos claramente que os justos, não é? São aqueles que não vão ser apanhados de surpresa. Mas porquê? Porque têm por base o estudo da palavra. E vão ser aqueles que sabem que é importante passar por tudo aquilo, que é necessário passar por tudo aquilo, mas que no final Jesus vai vir, tudo vai terminar e iremos viver num sítio muito melhor, sem comparação daquilo que aqui estamos. Portanto, estes entendidos são o povo que passou por um processo de refinação, de um processo de purificação e que está preparado para realmente passar por este tempo tão difícil que Deus permita que eu e tu possamos passar. Era sinal que Jesus estava mesmo às portas, não é? Amém. E que estaríamos Que o Senhor nos preparadas possa para dar isso. força. Exato. Ora, finalmente temos o caráter e a comunidade, não é? Temos 5 minutos para falarmos um bocadinho sobre isto. E há pouco tu referiste e disseste, a religião é pessoal sim, mas não é pessoal na totalidade. E esta lição fala exatamente sobre a importância do nosso caráter e a importância que ele traz para a comunidade onde estamos envolvidos. Sim, é verdade. Nós não somos uma ilha, não é? Apesar de que existem pessoas que estão em locais, não é, onde são praticamente estão isoladas, não é? E a lição fala muito bem de que se calhar até é mais difícil para essas pessoas que vivem isoladas, não é? Estão num lugar onde não existem, não existem comunidades cristãs, não é? Onde não tem com quem congregar, é só Deus e eles. E realmente é muito mais difícil para essas pessoas do que para nós que temos o privilégio de viver em comunidade, não é? Em comunidade cristã, digamos assim. Então, qual é a nossa missão como comunidade? É ser luz para aquelas pessoas que não conhecem a palavra. Será que temos sido isso? Será que a nossa comunidade cristã tem sido luz para os que estão ao redor? Eu algumas vezes, por acaso, ultimamente eu não chego tão cedo, mas o meu esposo, como chega um pouquinho mais cedo à igreja, nós temos o privilégio de chegar quando a igreja ainda não... Quando está fechada, ainda não tem praticamente ninguém. Então eu fico impressionada com a quantidade de irmãos que temos ao redor da nossa igreja. São muito, muito poucos. Muito, contam-se assim nos dedos. E já algumas vezes questionei o que será que eu tenho feito para que estas pessoas que me veem todos os sábados aqui, para terem pelo menos um pouquinho de interesse em conhecer a palavra. Será que eu tenho feito alguma coisa? Será que nós, como comunidade, temos feito alguma coisa para que algumas pessoas tenham... Eu cresci também numa zona onde tinha a igreja pertinho da minha casa e eu era católica. Anos e anos passaram-se, eu via, ficava parecida com o amém, era amém para frente, amém para trás, se pensa a gente não se cala. Mas quando chegou uma altura em que a palavra de Deus me alcançou, então que o Senhor nos possa ajudar a sermos efetivamente luz no meio das pessoas que estão ao nosso redor, não é? Que a nossa comunidade cristã possa ajudar outras pessoas a se unirem, a se achegarem mais a Deus, e não só os que estão de fora, né? Mesmo... O objetivo da igreja é enquanto corpo, não é? E Sim. sendo Jesus a cabeça, a verdade é que o objetivo, como diz aqui a lição e muito bem, é experimentarmos e revelarmos a plenitude de Cristo, não é? E quando trabalhamos juntos em comunhão uns com os outros, aquilo que caracterizou os discípulos foi exatamente o estarem juntos, a unidade, o crescimento. E é isso que continua a ser pedido à igreja. E para isso, eu, tu e todos os outros que são membros e que fazem parte desta igreja têm essa responsabilidade. E se o nosso caráter estiver purificado e semelhante ao de Cristo, nós vamos ter necessidade de comungar e de estarmos todos juntos. Sabes que existem sempre... O caráter não se pode transferir. Nós não podemos transferir o caráter nem para o nosso esposo, nem para os nossos filhos. Às vezes gostaríamos de o fazer, mas não é possível.
E por isso nós devemos alertar as pessoas para isto. Elas têm que ter uma relação pessoal com Deus. Mas se eu, enquanto grupo, sou atrativo, demonstro amor, se eu prego através das minhas atitudes, é mais fácil elas quererem conhecer Jesus. É mais fácil elas quererem também ter um caráter transformado, não é? Minha querida, eu não sei se queres dizer alguma coisa sobre a lição de sexta-feira, já passámos 1 minuto da hora que nos foi dada. Se não, vou-te pedir que faças a última oração para que possamos despedir-nos, está bem? E marcar encontro Ok. para a próxima semana com outra dúvida. Muito bem. Olha, vamos terminar com a oração. É melhor. Oremos então. Nosso Pai amado, obrigada, Senhor, pelo seu amor por nós, porque mesmo sendo imperfeitos, nos dás o privilégio de estarmos na tua presença e podemos falar sobre ti. Que o Senhor nos possa dar sabedoria, perdoar os nossos pecados, purificar os nossos corações, para que possamos ser mais semelhantes a ti. Te agradecemos por tudo. Salve-nos, Senhor, e ajuda-nos a sermos pessoas entendidas. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer muito grande estar contigo, Isilda. Igualmente, Sandra. Até à próxima e Deus nos abençoe. Bom sábado. Obrigada. Obrigada.